que a gente caminha, de olho na cruz e no tempo que nós temos. Fica atento ao tempo que você tem, tá bom? Não vai dispersar não, isso é muito importante. Desculpa, gente, soltei aqui o botão, mas eu vou pôr de novo. Deve estar chiando na gravação. Não vou mexer mais, prometo. Vamos para a palavra do Senhor. Abre aí Mateus 13, 33, é um texto bem conhecido. Eu não vou me alongar muito hoje, você vai ficar até feliz. Graças a Deus ele vai falar pouco hoje. Você vai ficar feliz. Mateus 13, 33. Que bom, né? Fico feliz de estar com os irmãos, aproveitando o nosso tempo, remindo o tempo porque os dias são maus. E estamos aí. Mateus 13, 33, todos acharam? É um texto muito conhecido, você com certeza já leu, já cantou, já ouviu pregação, enfim. Mas vamos ter uma conversa sobre esse texto hoje, tá bom? Mateus 13, 33 diz assim: E a outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Vou ler de novo, se bem que está projetado aqui, né? Agora eu consigo ver lá. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos ajude na compreensão da tua palavra, Senhor. Nós queremos entender a tua vontade, queremos compreender o que o Senhor tem para nós. Coloque luz nos nossos olhos, Senhor. Coloque luz no nosso entendimento para que compreendamos o que o Senhor tem a dizer. Abençoa esta igreja, todos que estão aqui, aqueles que não puderam estar, que o Senhor os ajude e os abençoe e os alcance da mesma forma. Nos ajude a vivenciarmos, Senhor, a tua vontade, para que nós não percamos a nossa existência, porque sabemos que a nossa existência só tem um real sentido quando conectamos a nossa existência com a vontade do Senhor. Nos ajude, Senhor, a entendermos isso. Nos ajude. A nossa alma, ela é teimosa, Senhor. Nosso comportamento ainda tem efeitos da queda, que muitas vezes, ou boa parte das vezes, tem dificuldade de compreender o que o Senhor tem a dizer para nós. Nós aprendemos com muita facilidade qualquer coisa. Nós somos especialistas em tantas coisas, mas quando nós falamos da tua vontade, a nossa alma, os efeitos da queda que ainda habita em nós, milita contra. Nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui e entendemos que este culto é um período que o Senhor separou para nós, para que nós compreendêssemos um pouco mais da tua boa vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus, amém. Jesus fala falou muitas vezes sobre parábolas, usou parábolas, né? Alguns falam que existem 2 galerias de parábolas, né, aqui de Mateus 13 e de Lucas 15. Então, quando você quiser compreender sobre parábolas, você tem que juntar esses 2 textos aí para ter uma compreensão. Então, aqui tem a parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda. Tem várias, né, do tesouro escondido, da pérola, da rede, e essa aqui é do fermento. E por que Jesus usa parábolas? É lógico que quem é professor sabe disso, né? Compreende isso, que é um jeito de ensinar com mais facilidade para as pessoas, para ilustrar realidades, né, que a gente muitas vezes não compreende, mas quando alguém chega e fala conosco de forma mais assim clara, né, e dando exemplos e tal, e falando de forma metafórica, a gente compreende um pouco mais. Mas Jesus sempre usa linguagem simples, né? Isso é um fato, porque Jesus também em algum momento disse assim, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus sempre usou uma linguagem simples, linguagem rural, a linguagem da dona de casa que faz pão, e ele foi usando esses recursos, né? Todos esses recursos de linguagem para poder falar do reino de Deus. Então todas elas falam do reino de Deus, né? E por que Jesus gastou tanto tempo falando do reino de Deus? Porque o reino de Deus é difícil ser enxergado, percebido com os olhos, no dia a dia, nas questões. É muito complicado para um homem mortal como eu
como a Wanda, que vive num corpo terráqueo, né, que tem uma cabeça toda materializada neste mundo, dogmatizada, esquematizada, para pensar só sobre as coisas desse mundo. Então, gente que é igual a nós, tem um pouco de dificuldade de compreender sobre o reino de Deus. Então, Jesus usa tudo isso para que o reino de Deus seja percebido, notado e recebido. Recebido, né? Então, a parábola do fermento não é diferente, ela tem essa mesma linguagem. E quando se fala de fermento, a gente já pensa no pão, e está tudo certo. Mas fermento na Bíblia, ele atira para os dois lados. Tem um momento do ministério de Jesus que Jesus fala assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Então, o fermento na Bíblia, ele tem uma conotação muito boa, mas também tem uma conotação muito ruim. Acautelai-vos, né? Tome cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento leveda toda a massa. Quem é dona de casa aqui sabe, né? A Paty faz bastante bolo e tal, põe o fermento lá, que o negócio cresce e tal. Então o fermento tem essa linguagem espiritual de fazer crescer de forma muito rápida, muitas vezes, né? E aqui tem alguns princípios que são simples, que nós conhecemos, né? Uma batata podre num saco de batata, o que acontece com as outras batatas? Vai apodrecer todas as outras batatas. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, né? Uma palavra bem dada, uma palavra acertada, seja uma pregação, seja a palavra de um pai, né? A palavra, quando um pai fala assim: Deus te abençoe, isso é fermento. Quando um pai fala assim: você é um sei lá o que e tal, isso é fermento. Isso é fermento. Então a gente tem que tomar cuidado quando fala, né? Porque nós somos pegos pelo que falamos muitas vezes, e nós temos que dar conta do que falamos. Então, uma palavra acertada dá frutos. Uma heresia na igreja dita também cresce. Por isso que, né, aqui a gente não tem esse problema, porque eu sou autor de casa, então quando alguém prega aqui eu fico bem tranquilo, mas quando vem alguém de fora que eu não conheço tanto, eu fico fico assim. Por quê? Porque uma heresia soltada, eu tenho que logo em seguida dar um jeito de consertar aquilo, porque aquilo é fermento. Então, um comportamento errado vai ter consequências. Então, um texto bem pregado na igreja, um texto bíblico bem pregado na igreja, gera reino de Deus no coração. É isso que Jesus está dizendo. Fermento aqui é igual ao reino de Deus. Reino de Deus aqui é igual ao fermento. Jesus fala de uma forma que sempre lança fermento. Quando ele disse assim: ide por todo mundo, o que ele acabou de fazer? Ele lançou fermento na massa. Ide por todo mundo, né, e pregai o evangelho, e serei meus discípulos e tal. Então a mensagem do evangelho é uma mensagem que ninguém segura. Gente vai morrer, igreja vai ser perseguida, vai entrar político, sair político, entrar político e sair político, mas a mensagem do reino de Deus, a igreja, ninguém segura. Por quê? Porque o dono dela lançou um fermento nela lá no começo e disse: ide, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele lançou o quê? Fermento na sua massa. Ninguém segura isso, irmãos. Nós vamos passar daqui 50, 60, exceto o Luigi, outros, aqui as crianças estão ali embaixo, né, o filho do pastor Sérgio, daqui 50 anos talvez vai estar por aqui. Nós, a maioria de nós, não vamos estar aqui, e a igreja, se Jesus não voltar, a igreja vai continuar indo muito bem, obrigado, porque ele lançou um fermento sobre ela, e ninguém segura isso. Vai levedar toda a massa. A palavra de Deus não volta vazia. É com isso que a gente está lidando. Você precisa acreditar nisso, porque você está fazendo parte dessa massa. Essa massa é a igreja. O reino de Deus atua de forma muito assim, sistemática e contínua, para que a obra de Deus se conclua. E aí, quando o fermento chega até mim, chega até você, muda o nosso coração, vai mudando a nossa família, vai mudando a nossa, digamos assim, a nossa parentela, porque é assim que tem que ser.
né? O fermento vai atingindo nossos amigos, nosso trabalho. O fermento chega lá no chamado, que os sociólogos chamam de tecido social, nossa estrutura configuracional, relacional, com tudo aquilo, você, com todas aquelas pessoas que você se relaciona. Se você estiver ali pregando o evangelho, o fermento continua andando, vai levedar toda a massa. Isso é na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, até os confins da terra. Isto é uma verdade que, né, quem lida muito com palavras fala muito sobre isso. Verdade peremptória. O que é verdade peremptória? Ninguém segura, ninguém contesta, não reverte mais. Isso é bom, porque isso me dá segurança. Só que não se esqueça que eu também estou sendo levado junto com essa massa. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ai, que bom. Aí alguém pergunta assim, o mais desavisado, assim, mas isso não é invasão? Jesus lança uma palavra lá e vai entrando nos corações, nas famílias, e vai fazendo um arrastão, vai levando gente. Isso não é uma invasão? Isso não é um abuso de poder de Deus? Isso não é controle social que Deus quer estabelecer sobre o mundo? Que Deus é esse que quer ter esse domínio estendido? O fato, irmãos, que tudo pertence a Ele. O mundo pertence a Ele. Ele pode lançar fermento num planeta, onde Ele quiser, porque não tem 1 milímetro desse planeta, 1 milímetro da sua existência, 1 milímetro do seu coração, 1 milímetro do seu cérebro, que não pertence a Ele. Ele pode lançar o fermento onde, quando e como Ele quiser. Como, quando e onde Ele quiser. Colossenses diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, tudo é dele. Meu irmão, você não serve a um santinho, pelo amor de Deus. O Brasil tem a tradição das entidades, nós respeitamos quem lidam com elas, nós respeitamos, não tem nenhum problema as pessoas que querem lidar com entidades, mas nós estamos lidando com o Criador, o dono de todas as coisas, e Ele lançou um fermento sobre essa massa humana, sobre esse planeta, e não vai retroceder isso. E eu dou graças a Deus, e eu aprendi isso com o pastor Raymond, a Cátia vai lembrar dele. Ele acordava toda manhã, aprendeu com o pai, citei ele já aqui, ele acordava toda manhã, Edmilson, aprendeu com o pai e com o avô que eram pastores. Ele acorda, quando ele senta na cama, a primeira oração que ele faz: Senhor, me deixa fazer parte dos teus planos hoje, me deixa fazer parte desse fermento que o Senhor lançou, me deixa ser esse fermento, me inclua nisso, nós fazemos parte disso, isso é muito bom. Então tudo pertence a Ele. Então Ele coloca fermento a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas tem algo que é muito importante nesta parábola também, que tem a ver comigo e com você diretamente. O texto diz que tem uma mulher nessa parábola aí. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher. Quem é essa mulher? Metaforicamente falando, a igreja. Deus colocou na mão da igreja o privilégio da pregação do Evangelho. Os anjos não pregam o Evangelho, quem prega o Evangelho é a igreja. Deus colocou na mão da igreja, na nossa mão. Presta atenção, Christian, presta atenção, meu irmão, minha irmã. A salvação de uma alma está na sua boca. Atente para isso. Tem fermento na sua boca. Nós somos essa mulher aqui, nós somos essa noiva, essa figura feminina aqui é da igreja, porque ela pega o fermento e mistura nas 3 porções ali de farinha e faz aquilo crescer e levedar toda a massa. Deus nos deu esse privilégio. Deus usa você para entrar nas casas, nos corações. Meu irmão, presta atenção, você tem acesso ao coração das pessoas para depositar lá, esconder lá o que essa mulher fez na massa.
Isso Deus deu para a igreja. Os anjos queriam pregar, eu li esse texto hoje lá em Pedro, os anjos queriam pregar o evangelho. Deus falou, vai na igreja, disse para a igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho, é vocês que vão pregar, ser-me minhas testemunhas. Nós somos esses que estão com fermento na mão, com fermento na consciência, com fermento na boca, com fermento nas intenções. Nós somos isso. Nós precisamos pegar isso para nós, assumir isso, porque não dá para a gente vir para a igreja e voltar, ir para a igreja e voltar, ir para a igreja e voltar, ir para a igreja e voltar. Você vai ficar religioso, e a igreja fica pesada, o pastor fica um xarope, tudo fica cansado, né? Tudo fica difícil, e aí tua família também já fica injuriado dela, aí se tu trabalha também você já fica injuriado dele. Por quê? Porque as coisas cansam, quando se faz por obrigação e mecanicamente. Isso é um privilégio que nós temos, né? O reino de Deus está no seu coração, na sua boca, nas suas mãos, né? É um privilégio que nós temos. O reino de Deus, né, não é uma adesão filosófica. O que é o reino de Deus? Não, eu aderi umas ideias. Não. Aderi umas ideias. A gente adere ideias políticas. A gente adere ideias tal e tal. A gente adere ideias. Mas o reino de Deus não é uma adesão de ideias simplesmente, né? Para a gente poder pensar sobre o evangelho, ficar elocubrando sobre o evangelho. Eu tenho bastante, desculpa a expressão, irmãos, eu tenho bastante irritação com gente até que eu conheci. De vez em quando eu vejo postagem, eu conheço a vida dele, sei como ele é, sei como é a família dele. Ele posta lá uma Bíblia, um óculos lá, uma reflexão bíblica para o seu dia, para o seu coração, aquela mensagem cheia de palavras robuscadas, aquelas coisas filosóficas e tal, etc. Mas meu amigo, acorda para a vida, rapaz. Acorda para a vida. O reino de Deus não é isso. Desculpa a expressão, isso qualquer tonto faz. Jô Soares é um dos homens que mais conhecia a Bíblia no Brasil. Você sabia disso? O Jô Soares era capaz de sentar e fazer uma devocional à Bíblia e lançar todo dia, se ele quiser. Jô Soares, um sarrista, um piadista. Então o reino de Deus não é uma adesão filosófica. O reino de Deus é uma realidade que está onde? Na sua boca, no meu coração, nas suas mãos, no nosso comportamento. O reino de Deus é uma realidade, é um fermento que está em nós, e nós vamos botar isso na massa, mandar isso para frente. Ter o comportamento que diz que a mulher tem. A mulher pegou o fermento e colocou. Isso está na mão da igreja, irmãos. Nós temos que fazer isso. Eu sei que é difícil às vezes, né? Sabemos disso. Existe uma série de dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, mas o fato é que nós somos chamados para isso. O reino de Deus não é uma religião evangélica. Agora eu sou evangélico. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Não, meu amigo. Não, é bacana falar que é evangélico. Tudo bem, não tem nada contra. Mas quando nós estamos envolvidos com esse, o Senhor dos evangélicos, né? O quanto eu sou comprometido com isso, né? O reino de Deus não são um conjunto de regras para a gente cumprir. O reino de Deus é uma mensagem que nós temos na boca. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. O reino de Deus não é a adesão de um grupo de gente que sabe se dar bem. Tem muita gente vindo para a igreja só para se dar bem, porque a propaganda na televisão diz isso mesmo. Vem que tudo vai ser resolvido, vem que eu, sim, vai, deixa que eu nem sei nem precisa orar, eu jejuo por você, vem aqui e tal, como se fosse assim, atraindo clientes. Meu Deus do céu, que horror, que horror. Às vezes eu estou com a Cátia em casa, eu passo no canal e falo, meu Deus, eu não consigo ouvir. Eu falei, eu vou ouvir hoje. Não, hoje eu prometo que eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Aí não sai nada, só conversa fiada. O reino de Deus não é um lugar onde eu procuro descarregar as minhas energias negativas e carregar as positivas. O reino de Deus é uma realidade que nós precisamos atuar com ele, trabalhar com ele, né? O reino de Deus não é um lugar onde um deusinho que só socorre as pessoas habita. O reino de Deus dentro desse reino de Deus tem um rei chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a ele nós servimos, nós o amamos, nós o adoramos, nós sabemos quem ele é, e ele disse que eu sou fermento. Colocou fermento na minha boca, nas minhas mãos, nos meus pés, no meu coração, na minha consciência, e eu faço parte aqui, metaforicamente, da vida dessa mulher que está aqui no texto, porque ela pega o fermento e ela coloca. Nós vamos colocar. Esse é um trabalho que Deus deu para nós. Então o reino de Deus é uma realidade que nós precisamos participar,
O reino de Deus é lugar do rei e do seu súdito, né? Nós precisamos continuar misturando essa massa aí, ó. Se envolva com o evangelho, meu irmão. Eu sei que às vezes você fica meio, pastor, mas tem tanta gente falando já, né? Se envolva. Se envolva. A gente está vendo um grupo de pessoas cada vez menor se envolvendo. Vocês já ouviram falar em lei de Pareto? Quem já ouviu falar de lei de Pareto? Eu já dei aula sobre isso várias vezes. Lei de Pareto. Você pega, por exemplo, uma igreja que tem, vamos pegar um número redondo, 100 pessoas, tem 5 totalmente dedicados ao reino de Deus, 5 dedicados, 10, 15, 20 e poucos. E os outros? E os outros, pastor? Igreja que tem 500, tem lá 50, 100 pessoas ali, totalmente comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com o evangelho, comprometidos. E os outros? É uma proporção ruim. A nossa igreja tem uma lei de Pareto, nossa igreja é muito boa. Sabia disso não? 70, 80% são atuantes. É um índice altíssimo que nós temos aqui. Altíssimo nós temos aqui. E eu sou feliz por isso. Nossa igreja é diferenciada nesse aspecto. Tá bom? Não, o certo é 100%. Mas pastor, você não está contente com nada também? Não, não está bom. Não está bom, eu preciso melhorar, você precisa melhorar, o Valdir precisa melhorar, a Emily precisa melhorar, a Rebeca precisa melhorar, a irmã Terezinha não precisa. A irmã Terezinha já não precisa melhorar tanto, porque ela já está quase lá. Nós aqui precisamos. Então, por que nós precisamos mandar o fermento? Tem gente lá no trabalho do Du que não cogita que está perdido. Tem gente do nosso lado que não sabe que está perdido e já está condenado. Eu preciso lançar o fermento. O fermento levedar toda a massa. As pessoas precisam saber que Jesus é o Senhor. Eu gosto de pensar em alguns personagens da Bíblia, né? Por exemplo, a mulher samaritana, quando Jesus se revela a ela, quando Jesus fala com ela, privilégio das mulheres, viu? Homens, baixe a cabeça. A maior revelação do Evangelho Jesus deu para uma mulher. Os machistas que engulam isso. A maior revelação do Evangelho Deus deu para uma mulher. Ele disse: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Porque ele estava querendo adorar em Jerusalém, lá no Monte Gerizim, adorar lá ou adorar cá. Ele falou: não. Deus busca. Presta bem atenção. Não é só você que busca Deus. Se você nunca leu esse texto ao contrário, aprenda. Deus busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Deus busca pessoas. Deus procura pessoas. E Jesus estava falando com uma mulher. E essa mulher queria amar a Deus e servir a Deus. Só que ela não podia ir no outro. Não podia outro. A religiosidade, não é lá, não é cá. Ele falou: não é lá e nem cá. É em espírito e em verdade. A maior revelação foi dada. O fermento chegou para ela. E sabe o que ela fez? Ela saiu feliz da vida anunciando, distribuindo o fermento que recebeu. O cego que foi curado, ele feliz da vida, ele vai ao sacerdote: ele me curou. Ele vai evangelizar um pastor. Olha só, ele foi lá tentar evangelizar o sacerdote. Que feio. Jesus cura ele fala, vai lá no templo falar com o sacerdote, fala: ele me curou, ele foi lá distribuir o fermento com o sacerdote. Paulo, né? Eu gosto do Paulo. Paulo disse assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, meu irmão, ou nós pregamos o evangelho, nós distribuímos o fermento por gratidão. Nós temos várias opções. Nós podemos distribuir o fermento por gratidão, nós podemos dividir e distribuir o fermento por amor, nós podemos dividir também por receio. Paulo disse: ai de mim. Ele temia, ele tinha medo de reter o fermento e não distribuir. Você tem medo?
A salvação de uma pessoa está na sua boca. Vou repetir, a salvação de uma pessoa, seja ela qual for, está na sua boca. Na minha boca. O fermento está no nosso coração, nas nossas mãos. E nós precisamos pensar de forma muito responsável sobre isso. Tem uma outra coisa também que tem acontecido conosco. Eu também vejo sinais aqui na nossa igreja. Eu estou denunciando todo mundo, inclusive eu e nós também. Nós gostamos dos 99. Estão me ouvindo, gente? Sim. Nós gostamos bastante dos 99 que estão juntos e não se perderam. Mas a gente não vai atrás de quem não se perdeu. Quem se perdeu? Da ovelha que se perdeu. A gente se alegra mais com os que estão dentro, mas a gente não vai mais atrás de quem se perdeu. A igreja é o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás. A igreja é o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás. Quem? O Christian. Quem? Eu. Pastor Celino, a Beca, o Wade. Nós deixamos os feridos para trás, porque a gente quer se alegrar só o que estão ali já, tudo certinho. Mas quem se perdeu precisa do fermento. É verdade, eu vou falar algo aqui que eu nunca falei. Aí você senta na sua cadeira, se você ficar com ódio de mim, não tem nenhum problema, mas eu preciso dizer isso. Eu vou atrás de todas as pessoas que passaram por essa igreja, eu fui atrás de todas, de alguma forma, mais, outros menos, mas eu nunca fui atrás de quem fez gracinha. Não vou atrás. Eu vou explicar o porquê. Teve uma semana, um mês na nossa igreja, que em 40 dias eu fiz 5 velórios. E eu aprendi isso naquela época lá, pastor Sérgio. E chegou para mim 3 recados de 3 irmãos dizendo assim: se o pastor não vier atrás de mim, eu não volto para a igreja. E eu desesperado, fazendo velório, visitando pessoas doentes, num trabalheiro danado, a gente chorando, com o coração dolorido, gente da minha família que morreu, gente próxima que morre, 5 velórios em 40 dias eu fiz. E gente me dizendo assim: se o pastor não vier atrás de mim, eu não volto para a igreja. Estão esperando até hoje. Eu não dou fermento para essa gente. Nunca dei, nunca vou dar. Mas eu vou atrás daquele que, por um motivo ou por outro, por uma dificuldade ou outra, ficou para trás, eu vou atrás. Eu nunca deixei de ir atrás de ninguém. Sempre esperei, sempre falei, busquei, tive paciência, tenho paciência, eu tenho paciência, vou continuar tendo paciência, mas eu não ponho fermento na boca de engraçadinho. Não ponho, não faço isso. Voltando para cá, foi só um apêndice aqui, um acréscimo na palavra. Então, você está falando assim: mas precisa ir atrás, você acabou de falar que tem que ir atrás. Então, eu sei muito bem de quem eu vou atrás. Então, eu não posso e não devo perder tempo com quem brinca com o fermento. Não brinca com o fermento que você tem na sua boca, na sua mão. Deus deu isso a você. Nós aqui, somos esta mulher aqui da parábola. E essa graça foi colocada na minha mão e na sua mão para poder pregar o evangelho. Então, a gente precisa prestar atenção, porque Deus, já falei isso aqui algumas vezes, Deus não repete almas. Uma alma que se perdeu, perdeu, acabou. De todas as pessoas que já viveram no planeta, todas as pessoas que viveram no planeta, das que estão vivas e de tantas outras que ainda virão até a volta de Jesus, nenhuma alma se repetiu e nunca vai se repetir. Todos nós somos singulares, únicos. Não se repete almas. Por isso, Deus não desperdiça fermento. E eu, como pastor, não posso desperdiçar fermento e colocar fermento na boca da pessoa 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes. O fermento se coloca na massa uma vez só. Posto está, colocado está. Precisa esperar crescer, evidentemente. Tem o tempo lá, eu não entendo bem, não sei se estou falando uma bobagem, me corrija, por favor. A massa lá precisa fazer, e às vezes precisa ficar num compartimento com um paninho em cima, descansando, não é isso? É isso? É pão que faz isso, né? Tem que ficar ali um tempo, para quê? Para levedar a massa. É lógico que tem um tempo, tem gente que demora 1 ano para crescer, tem gente que demora 5 anos para crescer, tem crente que demora 30 anos para crescer. A gente espera, não tem problema. A gente espera, estamos aí para isso.
Vamos esperar. Mas não se desperdiça fermento de Deus com quem brinca com fermento. Então é um princípio precioso que Deus nos deu. O fermento está na nossa mão, mas ele não pode ser desperdiçado com gente que brinca. Por isto, eu não creio em reencarnação. Respeito, que outras pessoas vão estar ouvindo aqui, vai estar vendo esse vídeo depois. Respeito quem crê. Acho que você deve respeitar quem crê em reencarnação. Para eles está tudo certo, eu respeito, mas para mim não dá. Eu não creio em reencarnação porque eu acredito que o fermento é colocado na boca de uma pessoa uma vez só. Acabou. E nós temos que ter consciência disso. O fermento já foi colocado na sua boca, no seu coração, nas suas mãos. Divida-o. Divida-o. Nós precisamos dividir o que nós recebemos do Senhor. Então nossa alegria muitas vezes, né, nossa alegria deve ser com pecadores que se arrependem, que nunca recebeu o fermento. A gente vai lá, coloca, eles compreendem. Tem conversado com alguns irmãos, feito discipulado com alguns, falou: fica firme, Deus está te dando uma oportunidade, pega isso, não deixa escapar, aproveita que Deus está te dando, caminha, né? Então nessa parábola o reino de Deus é o fermento, e o fermento aqui na parábola é o reino de Deus. E esta mulher é você e eu, somos nós. Nós temos um trabalho aqui a ser feito. Não importa se é uma porção de farinha, se é 2 porções de farinha, 3 porções de farinha. Porção de farinha pode ser quantas quiser, porque a massa pode ser pequenininha assim e pode ser uma maçona gigante, não tem problema. Mas o privilégio é para colocar lá o fermento, está colocado nas nossas mãos. E eu vim só dizer isso para você hoje. Eu sei que você sabe disso, a Sandra sabe disso, né? A mulher samaritana, depois que recebeu o fermento, saiu grata, porque ela foi perdoada. O cego Bartimeu enxergou e saiu grato a Deus, porque recebeu o fermento. O leproso, da mesma forma. A mulher que tinha o fluxo de sangue, quem é mulher sabe disso, a dificuldade que deve ser uma mulher nessa situação. Essa mulher tem essa questão resolvida, o fermento chega para ela e ela sai feliz da vida, grata ao Senhor. Eu vejo gratidão nessa gente que foi tocada pelo Senhor, recebeu o reino de Deus, né? Que tiveram os seus pecados perdoados. Mas para a gente, para a nossa geração agora, nossa, essa que você está aqui hoje, aqui a minha, a sua, dos seus filhos, nós estamos vivos, é a nossa geração. A gente parece que está perdendo um pouco disso, irmãos. E nós não podemos perder isso, não. Nosso coração precisa ser visitado com essa alegria, a alegria da mulher samaritana, a alegria do cego Bartimeu, a alegria dessa mulher que foi curada do fluxo de sangue. Só a alegria dessa mulher. Você imaginou a vida dessa mulher? O texto lá, fazia anos que ela estava daquele jeito. Você imaginou a alegria dessa mulher de ser curada? Como que ela sai dali grata, coração completamente grato a Deus, porque o fermento chegou, né? O fermento chegou. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. Essa aqui é a versão do Lutero, tem uma versão que fala colocou. O Lutero usa um grego mais sofisticado um pouco, né? Ele diz assim, ó, mulher que tomou, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse levedado. É uma maravilha isso. É uma maravilha isso. Para concluir, eu quero um texto de Paulo dizendo assim: antes santificar é Cristo. Todas as vezes que a gente entrega o fermento, a gente santifica o Senhor na vida das pessoas, né? Cristo é visto e santificado nesse ato nosso, nesse ato, né? Por isso que o Pai Nosso fala assim: santificado seja o teu nome. Todas as vezes que eu distribuo o fermento, Deus é santificado no meu ato, na minha vida. Antes santificar é Cristo como Senhor em nossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. O fermento está em nós, há esperança em nós para as pessoas, há esperança em nós para as pessoas, e essa esperança chama-se Reino de Deus, que Jesus apresenta aqui nessa parábola como fermento. Eu quero orar agradecendo a Deus, crendo que você entendeu, que você entendeu. Como eu disse, eu não ia falar muito, né? Não quero falar muito, mas é importante a gente nos lembrar que você
tem uma mensagem na boca. Quero concluir dizendo: a salvação daqueles que te rodeiam está na sua boca. Tem fermento na sua boca. Lance. Senhor, obrigado, Jesus, por tua palavra que é bendita e eterna. Obrigado, Jesus. E o Senhor nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós nem prestamos mais atenção naquilo que o Senhor nos deu, Jesus. A gente vai tocando na nossa vida, a gente está tão atarefado com tantas coisas, Senhor, a vida nos suga de tantas formas, Senhor, que a gente vai perdendo a dimensão do que temos, a dimensão do que somos, a dimensão de quem o Senhor é, se é que é possível dizer que o Senhor tem dimensão, se é que é possível dizer. Nós louvamos o teu nome e honramos o teu nome. Obrigado, Deus, por essa parábola, por esse ensino que nos incomoda. Nós queremos sair daqui hoje, Senhor, incomodados, Senhor, porque nós temos uma mensagem na boca, nós temos uma mensagem no coração, nós temos uma mensagem na nossa mente, Senhor. Podemos ter atitudes e comportamentos que levam a esse fermento, às vezes até sem palavras. Só de olhar para nós, as pessoas já deveriam perceber o fermento bendito que tem a ver com o teu reino, Jesus. Muito obrigado pelo privilégio que temos de te servir. Obrigado por essa igreja, obrigado pela vida dos irmãos. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos fazer um louvor? Já está aqui.